Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. Olá, quarto ano, beleza? Tudo bem com vocês? Chegamos então na nossa nona videoaula, tá? Vamos falar nessa aula sobre as plantas, não é mesmo? De olho no verde, tudo bem? Então, separem os seus materiais, seus livros, lápis, borracha e abram o livro na página 95 para a gente aprender sobre as plantas, beleza? No livro aí de vocês apresenta essa frase aí, olha só que interessante. Os vegetais produzem seu próprio alimento. Uma vez um aluno me falou assim, ô Renan, eu também consigo produzir o meu alimento, né? Aí eu fiquei curioso, gente, como assim? Né? O que será que ele está querendo dizer? Será que ele está querendo dizer que ele faz fotossíntese também? Aí ele virou e falou assim, eu consigo ir lá na geladeira, pegar um arroz, pegar um feijão, eu vou lá, coloco na panela, eu estou produzindo o meu almoço, a minha janta, eu produzo o meu hambúrguer. Aí que eu vi que ele estava fazendo uma pegadinha comigo. Como assim? Você não produz o seu alimento, você prepara o seu hambúrguer, você prepara o seu almoço, tá? Produção de alimento, quem que faz? Somente as plantas, beleza? Uma coisa importante, pessoal, quando a gente está falando de vegetais, tá? Eu estou me referindo às plantas mesmo, tudo bem? Então, aí uma ilustração de um pé de tomate, olha só, mostrando as principais partes, tá? Raiz, o caule, florzinhas e frutos. Então, quem que produz o próprio alimento? As plantas. Nós não produzimos, nós não temos essa característica. E a gente vai aprender hoje nessa aula por que, que as plantas têm essa características, né? Essa característica de produzir o seu próprio alimento, por quê e como. Beleza? Então, olha só, quando eu estou me referindo a vegetais, pessoal, eu estou me referindo a cenouras, né, legumes, pepino, alface, que são hortaliças, né, folhagem, couve, tudo que propriamente a gente chama de vegetal ou legume, tá? Frutas que são provenientes de plantas, tá? E olha só que interessante. Além delas servirem de alimento para nós, porque, poxa, tudo que está aqui você pode comer. Eu sei que você não come todo dia, mas deveria, tá? Porque é super importante para manter uma alimentação regulada. A gente já estudou sobre isso, a gente sabe a importância de se alimentar, né, corretamente, né, de alimentar de frutas, né, alimentos naturais. Então, olha só, além de das plantas, dos vegetais, frutas, legumes servirem de alimento para nós, eles conseguem produzir o próprio alimento, mas planta come, sim, tá? Ela não come, ela não ingere igual nós, mas ela precisa, como ela é um ser vivo, elas precisam de nutrientes para se desenvolverem, tá? Olha só, essa cenoura, ela tá grande aqui no mesmo, mas até ela chegar nesse ponto, ela foi uma sementinha bem pequena, tá? Então o que que fez ela se desenvolver? Nutrientes, tá? Precisou de retirar bastante nutriente aí do solo, tá? E precisou também de fazer bastante fotossíntese, tá? Que é o processo que a gente vai aprofundar e entender um pouquinho mais. Então, lembre-se, quando eu estou referindo a vegetais produzirem o seu próprio alimento, eu estou me referindo às plantas de modo geral, tá bom? Olha só, aqui temos mais de 10: repolho, alho, cenoura, parece ser cebolinha, né? Milho, pepino, maçã verde, pimentão, maçã comum, né? Batata, enfim, é tanta variedade, não é mesmo? Olha só, cebola, pessoal, essa cebola que a gente, né,
coloca aí com a carne, né? A gente pode comer junto com a salada. A cebola, ela no chão, ela sai essas folhinhas, parece muito com cebolinha. Já viu cebolinha? Já comeu cebolinha? Salsinha? É um tipo de tempero que também é uma planta, tá? Que também tem a capacidade de produzir o próprio alimento. E por sua vez, né, devido a esse fato, ela faz fotossíntese, tá? E o que é isso daqui? Batata, tá? Batata nasce dentro da terra, assim como mandioca. Então, todos esses vegetais, legumes, frutas, né? Até este ipê, olha só, este é um ipê amarelo, uma árvore de porte arbóreo, tá? Não precisa te preocupar com o nome agora, não. É importante a gente lembrar que existem árvores de porte pequeno e as grandonas, igual a este ipê, que também tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Beleza? Não é o tamanho aí que vai definir. Todas as plantas têm essa capacidade. Então, olha só, as mais pequenas, isso aqui são plantas extremamente pequenas, pessoal, que a gente chama de briófitas. Elas são tão pequenas que, para tirar essa foto, precisou de uma câmera especial, tá? É como se fosse um zoom, tá? A olho nu, nós não conseguimos ver essas estruturas, tá? As briófitas, elas parecem muito com lodo, sabe aquele ambiente que não bate tanto sol, o ambiente fica úmido? Surgem ali as briófitas. É um tipo de vegetal, é um tipo de planta que faz fotossíntese e produz o próprio alimento. Renan, essa planta aqui, ó, essa briófita, ela come, assim, come entre aspas, ela precisa de nutriente? Sim, né? Olha só, tá vendo esses filetezinhos aqui? São filhotes desses daqui. E para eles se desenvolverem e crescerem, o que eles precisam? De ingerir nutriente, de receber nutriente que eles vão te retirar da terra, beleza? Então eu vou mostrar para vocês os principais grupos aqui, tá? Das plantas, falar um pouquinho das suas características e sempre lembrar que todos eles possuem essa capacidade de produzir o próprio alimento, tá? Pteridófitas são as samambaias e avencas. Samambaia eu acho que eu tenho certeza que você já viu, tá? São plantas que gostam muito de sombra, tá? Elas podem ficar no sol, tá? Só que elas preferem mais as sombras. Olha só, uma curiosidade é que ela possui esses pontinhos atrás da folha, da parte de baixo da folha, tá? Esses pontinhos vai ser extremamente importante para formar novos filhotes, não é mesmo? Novas plantas, filhotinhos da adulta, tá bom? São as pteridófitas. E as angiospermas. Não se preocupem com o nome agora, tá, turma? Eu estou só passando os principais grupos para vocês entenderem. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa muito importante. Reparem nas cores, tá? Vocês conseguiram identificar alguma cor na espécie de planta, na árvore, que se repete em todos esses três grupos que a gente já falou? Vamos voltar para ver? Olha só. Briófitas. Tem verde, verde aqui, bastante verde, né? Aqui ficou um pouquinho mais amarelo, mas aqui tá verde, né? Verde de novo. Pteridófita é muito verde, não é mesmo? E angiosperma começa a ter um pouquinho mais de cor. Começa a apresentar cores diferentes. Por quê? Por causa das flores. Mas olha o verde aqui, ó. Depois vocês vão entender a importância desse verde. Mas nas angiospermas, pessoal, são as plantas, tá? É um grupo de plantas que vão apresentar sementes e flores, tá?
Detalhe que as sementes elas estão sempre protegidas, tá? Dentro do fruto, tá? E olha só que curiosidade legal. Angiospermas. O que significa angios? Angios lembra o quê? Anjo. E anjo, o que o anjo faz com a gente? Proteção. O anjo nos protege, não é mesmo? A gente pede proteção aos anjos. E é exatamente isso que significa aqui na palavra. Espermas vai significar semente, tá, pessoal? Proteção das sementes. Então, todas as plantas que fazem parte do grupo das angiospermas, elas têm a semente protegidas pelo fruto. Olha só que legal. Pensam em uma melancia. A semente não é protegida? Isso, mamão, goiaba. São exemplos daí de angiosperma, tá? Então, sementes com proteção. Angios vem de proteção, tá? Então, olha só. Como vocês já sabem, tá? As angiospermas são plantas que podem apresentar semente, tá? Envolvida aí em um fruto e podem apresentar flor também. É um grupo muito grande, muito diverso. Podem apresentar plantas de tamanhos diferentes, tá? Só que uma coisa que vocês não podem esquecer, olha aqui, verde, verde, verde. Aqui não dá para ver aqui ainda, mas não dá para ver o caule direito, mas atrás tem um pouquinho de verde. Por que será que sempre tem todas as plantas têm uma cor verde? A gente vai entender isso daí. E por último, as gimnospermas, que são esses pinheiros aí extremamente grandes, tá? São árvores de porte um pouquinho maior, ao contrário das angiospermas, que podem apresentar plantas menores, tá? As gimnospermas são um pouquinho maiores. Enfim, mas olha a cor verde aí novamente. O tronco parece ser marrom, mas aqui o verde, tudo verde. Mas por que as plantas têm essa cor? Como elas produzem o alimento? Lembra que a gente falou que os vegetais produzem o próprio alimento? As plantas produzem o próprio alimento? Tá? Como que elas produzem? Por que a cor verde? Pessoal, a gente vai entender essa estruturazinha aqui agora, tá? É ela que vai dar a cor verde e que vai auxiliar a responder essa questão. Estamos falando da clorofila, tá? Clorofila é um pigmento, é uma cor, é como se fosse uma corzinha mesmo, tá? Uma cor natural que está presente nas plantas. Só que onde que ela está presente? Nas células. Lembram que a célula é a menor unidade do nosso corpo? Sim, as plantas também têm células, tá? Elas são seres vivos, você já sabe muito bem disso. As plantas também possuem células. E dentro das células, de determinadas células, tá? Elas vão apresentar essa clorofila, tá? Essa clorofila, pessoal, é o que vai dar a cor verde mesmo. As plantas, que vai auxiliar na fotossíntese, tá? Que é nada mais do que a produção do alimento da planta. A planta, os vegetais conseguem produzir o próprio alimento fazendo fotossíntese utilizando quem? A clorofila, tá? É um nomezinho um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ela. Ela é extremamente importante, nós vamos continuar falando sobre ela aí nas próximas aulas, tá? Mas vocês não podem esquecer. Cor verde das plantas, né? E é importante na fotossíntese, que é o quê? A retirada de CO2 da atmosfera, um gás, né? Para fazer oxigênio. Muito importante que na fotossíntese é utilizado a luz solar, tá? Então a luz do sol bate na clorofila e vai fazer ali a fotossíntese.
Importante lembrar que o alimento, tá, da planta não é o sol, tá? Não é a luz solar. O alimento dela, que ela vai fazer para ela, vai ser, a gente vai aprender aí nas próximas aulas, tá? Então elas têm essa, novamente falando, elas conseguem fazer o próprio alimento por causa deste processo. Qual processo? Fotossíntese. Através de quem? Clorofila, tá? Então olha só, isso daqui é uma folha, tá, turma? Normal, né? E quando a gente dá um zoom, a gente pega, por exemplo, um microscópio ou uma lupa, tá? Não uma lupa que geralmente é usado dentro de casa para leitura. Tem que ser uma lupa especial. Ou então mesmo um microscópio. Qual que é a diferença da lupa para o microscópio? O microscópio nós conseguimos ver em uma resolução muito maior. A gente consegue ampliar muito mais vezes aquela imagem, dando mais nitidez à imagem, tá? Então, se a gente aproximasse bastante aqui com o microscópio, a gente ia enxergar essas bolinhas. Quem que são elas? As células com presença de clorofila, tá? Olha ali, clorofila, tá? Que vão estar presentes nas células. Então, olha só, cada bolotinha aqui é uma. Legal, não é mesmo? São verdinhas, né? Como tá uma resolução muito alta, um zoom, né? Tá um zoom muito grande nessa imagem, não aparece tudo verde, mas se a gente afasta um pouquinho, enxergamos aí o verde mais definido na, na folha. Importante lembrar, Renan, a gente viu uma imagem que uma planta ela não apresenta a cor verde. Lembram? Olha só, as angiospermas. Só que as partes, tá? Porque vocês já sabem que as plantas são seres vivos e assim como nós, elas possuem estruturas, órgãos diferentes, tá? E o órgão de uma planta, angiosperma, vai ser a flor. Na flor faz fotossíntese? Ó, pergunta ó, de prova. Na flor acontece fotossíntese? Um minutinho para a resposta. Tá verde? Se tá verde, tem clorofila? Não. Então, nas flores não acontece, tá? Geralmente, nessas espécies de plantas, a fotossíntese vai acontecer em outras partes, como, por exemplo, no caule. Olha só o girassol. O girassol está todo amarelo, bonitinho, né? As flores têm uma função muito importante que a gente vai falar novamente depois, tá? Elas têm outra função, né, que não é fazer fotossíntese. Quem, no caso, vai fazer fotossíntese aqui, qual parte da planta que vai fazer fotossíntese da espécie girassol? Qual parte do girassol? O tronco e as folhas, tá? Olha só, tronco, tá? O caule e as folhas aqui. Isso daqui são as pétalas, né, que fazem parte da flor. Então, na flor não tem fotossíntese, porque não está verde, não tem clorofila. A fotossíntese vai acontecer onde? Aqui, no caule. Muito provavelmente nessa espécie de flor também, tá? Olha aí as gimnospermas, tudo verde, tudo verde, tudo verde. Então vai ter fotossíntese ali nas folhas. Maior parte das plantas possuem as folhas verdes, tá? Então as folhas aí é o órgão mais comum onde vai ocorrer a fotossíntese, que é a produção de alimento para a planta. Mas agora olha só no tronco de uma gimnospermas. Ele é meio marrom. Vai ocorrer fotossíntese aqui? Não, tá? As pteridófitas, maior parte verde, não é mesmo? Folhas verdes. E as briófitas, mesmo pequenininhas, né? Vão ter maior parte do, do, da estrutura, tá? Da planta, ela é verde. Então, vai ocorrer fotossíntese em toda planta.
Então, olha só que interessante. O tomate, as raízes são verdes? Não, as raízes têm outra função. Aqui temos várias partes, né, da, do tomateiro, que é uma planta que vai produzir o tomate, tá? Então, olha só, o caule verde, então pode fazer ocorrer fotossíntese também pelo caule. É lógico que onde que vai ocorrer mais? Na folha, tá? Porque na folha tem muito mais folha. O caule ele é pequenininho, tá? Mas como ele é verde, pode ocorrer fotossíntese também através dele, tá? Nas folhas, totalmente verde, tá? E no fruto não acontece. O fruto já é como se fosse o desenvolvimento do filhote da, da plantinha. Novamente mostrando a clorofila. E uma curiosidade aí, ó, olha só que interessante. Os cactos e suculentas, tá? É, existem algumas suculentas ainda que apresentam outras cores, mas não é por isso que ela não vai fazer fotossíntese. Fato é que elas apresentam a clorofila, tá? Só que apresentam outros pigmentos também, que vão dar outras cores, tá? A clorofila está lá, pode estar lá, e ela vai continuar fazendo fotossíntese, tá? Mas uma curiosidade nos cactos que as folhas, o espinho, pessoal, do cacto, ele é uma folha, tá? O espinho é uma folha, só que ela é adaptada, tá? Ela é reduzida. Não é uma folha igual, por exemplo, de uma folha de um tomate, de um tomateiro, tá? O caule é todo verde, então vai ocorrer fotossíntese? Vai, mas através de onde? Do caule mesmo, do caule. As folhas, geralmente, nos cactos, não são utilizadas para fazer fotossíntese. Elas têm outra função, tá? E como o tronco é todo verde, vai apresentar a estrutura que vai fazer a fotossíntese. Qual que é o nome? Clorofila, tá? E essa curiosidade, as folhas vão apresentar a função de defesa, tá? De defesa mesmo de possíveis animais que podem se alimentar dela, tá? As suculentas a mesma coisa. Tem várias espécies de suculentas, tá, pessoal? Olha só essa daqui, verdinha clara, né? Não apresenta folhas, é uma característica deste grupo de espécies de plantas, tá? Não apresentam folhas, mas apresentam os troncos, que são verdes. São verdes, então, possuem a clorofila e vão receber a luz solar fazendo a fotossíntese. Verde, verde, tá? É essa curiosidade. Então, vocês já sabem, tá? Como que as plantas produzem o próprio alimento, beleza? Façam os exercícios aí para a próxima aula, tá? As questões 1, 2 e 3 da página 100, a leitura da página 99, né? Façam primeiro a leitura, depois as questões 1, 2 e 3 da página 100, leitura da página 101, questão 1, 2 e 3 da página 102. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e não se esqueça, juntos no caminho certo.